Ele era o Senhor Demônio mais poderoso do mundo, mas se torna um fracassado nível 0 ao voltar 500 anos depois. Por séculos, o mundo mágico de Ullnet foi um lugar de sofrimento e brutalidade por causa da guerra sem fim entre humanos mortais e demônios imortais. Apesar dos demônios serem superiores em tudo, a humanidade resistiu ferozmente até que o destino do reino dependesse da batalha entre dois homens, o Supremo Senhor Demônio Veltal e o herói humano Graham. No dia lendário da batalha, Veltal se levanta do trono para sacar sua espada contra Graham. O herói mortal parte para o ataque primeiro, investindo contra Veltal, mas o demônio bloqueia e o empurra para trás. Antes que Graham possa atacar de novo, Veltal lança uma série rápida de magias negras. Graham consegue se proteger de todas, então Veltal usa seu ataque final. Num golpe inesperado, Graham atravessa a magia de Veltal e o derrota. Veltal parabeniza Graham por vencer contra todas as probabilidades e ganhar a guerra para os humanos, mas não entende por que perdeu, já que é mais forte. Graham responde que venceu porque, como humanos mortais, eles valorizam a vida e fazem de tudo para sobreviver, diferente dos demônios. Ao ouvir isso, Veltal acha que Graham está zoando e não acredita. Enquanto desaparece lentamente, jura voltar em breve e trazer a escuridão de novo para os humanos. Graham promete estar lá para derrotá-lo, e eles se despedem. 500 anos depois, Veltal retorna ao mundo por reencarnação e é recebido por sua serva mais leal, Machina. Ele olha confuso para as ruínas onde renasceu e pergunta onde estão, e Machina responde que é o que sobrou de uma masmorra demoníaca destruída, embaixo de uma antiga estação de metrô Nick. Veltal não sabe o que é metrô porque nunca assistiu K-dramas, então ignora e diz animado que Machina deveria se juntar a ele para dominar o mundo como antigamente. Ela então revela que o mundo que deveriam governar foi destruído há muito tempo. Explica que, há 80 anos, um evento catastrófico chamado Fantigen fez Ullnet se fundir com um mundo de outra dimensão chamado Terra. Nos primeiros anos, a maior parte da população foi dizimada e guerras entre cidades eclodiram. Mas no fim, o mundo industrial avançado da Terra, com sua tecnologia, e a civilização mágica de Ullnet uniram forças para criar um novo mundo com o dom da Imagineering. Quando Veltal sai e vê o mundo lá fora, fica paralisado de choque. Não acredita que humanos mortais possam ter chegado a um estágio tão avançado de civilização. Enquanto encara incrédulo, um homem qualquer esbarra nele e segue como se nada tivesse acontecido. Veltal decide então se mostrar e fazer os humanos se curvarem a ele. Apesar das tentativas de Machina de evitar que ele se envergonhe, ele lança um feitiço para limpar o céu nublado. Mas nada acontece, e as poucas pessoas que percebem caçoam dele por usar magia do tempo. Logo depois, alarmes disparam e Machina o arrasta para longe porque usar magia poderosa é proibido. Fugindo, Veltal sente algo estranho e vê uma figura misteriosa de capa se afastando. Já seguros, Machina senta com ele e conta tudo o que aconteceu. Ela explica que após sua morte, demônios imortais fizeram um cessar-fogo que durou até a fusão de Elnith com a Terra, há 80 anos. No caos, os imortais se dispersaram, enquanto as indústrias se organizaram e começaram uma campanha contra o domínio demoníaco. Desde então, imortais são tratados como criaturas desprezíveis, e com o avanço tecnológico, armas anti-imortais foram produzidas em massa para eliminar demônios. Veltal pergunta o que aconteceu com os 6 Dark Peers, título maneiro para seus seguidores mais fortes. Machina responde que o paradeiro de 3 deles é desconhecido, e que um chamado Xenon se sacrificou como isca para o inimigo, permitindo que ela escapasse, já que só ela e outro Peer desaparecido sabiam ativar o feitiço de ressurreição de Veltal. Veltal admite que Xenon sempre foi fiel e pergunta sobre o 6º Peer, Marcus. Machina muda de assunto rápido e decide arrumar uma bebida para ele, porque o ar da cidade está poluído demais para ele respirar. Sozinho, Veltal percebe uma mudança no éter e segue até uma garota jovem que ronda os outdoors gigantes com jeito suspeito. De repente, todos os outdoors na praça mudam dos anúncios normais para spoilers de JJK, causando revolta pública. Os anúncios voltam rápido, mas Veltal aborda a garota para perguntar o que ela fez. Ela nega no começo, mas ele aponta que viu o éter mudar ao redor dela, o que a pega de surpresa, pois não esperava que alguém notasse enquanto hackeava. Quando ele pergunta como percebeu, ele abre os braços e diz que é um senhor demônio. Ela acha que ele é um bobo, mas ele não entende a indireta e pergunta como ela fez aquilo. Ela explica que é uma hacker de éter que faz missões perigosas para viver, mas essa brincadeira foi um tipo de ativismo, pois acredita que a grande corporação IME, responsável pelos outdoors, censura demais a internet, que deveria ser livre e sem regras. A hippie pretensiosa começa a explicar os detalhes do hack, mas Veltal logo se entedia e interrompe para perguntar se ela conhece alguém chamado Marcus. Ela aponta para um prédio alto ao longe e diz que o único Marcus que conhece é o CEO da EAMI, dono daquele prédio. Ele vai direto até lá e pergunta na recepção pelo Marcus. Outra mulher se aproxima, se apresenta como secretária pessoal de Marcus e diz que estavam esperando por ele. Ela o leva ao último andar do arranha-céu, onde o feio Marcus está sentado num trono, olhando para baixo para Veltal. Veltal reclama que é falta de respeito Marcus ficar sentado, mas ele ignora. Veltal então o convida a se juntar a ele para reconstruir o Reino Imortal e dominar o mundo de novo.
mas Marcus apenas ri e o rejeita na lata. Quando Marcus se recusa até a chamá-lo de senhor, Veltal fica furioso e decide lutar, mas antes que lance sua magia, a secretária balança a espada contra ele. Ele sente imediatamente o poder da magia de forja de armamento na lâmina e fica chocado. Ela só recua quando Marcus manda. Marcus finalmente se abaixa e diz que Veltal enfraqueceu muito, porque antes a ferida da espada teria se curado em segundos. Ele zomba do desejo de Veltal de dominar o mundo, agora que perdeu força, apoio e medo que seu nome causava. Em vez disso, Marcus manda Veltal se ajoelhar ou sumir. Veltal se prepara para lutar, mas Marcus neutraliza sua magia com a palavra Spellbreaker. Veltal fica sem reação, então Marcus explica que derrotou as magias mais poderosas de Veltal sem ter talento mágico, graças ao gadget da empresa chamado Família, produto da Imagineering. Um projetor mostra um anúncio do Família, que explica que o dispositivo elimina passos críticos da magia e permite escolher qualquer feitiço só falando uma simples palavra. Isso dá a qualquer pessoa, de qualquer raça ou idade, o poder de fazer magia. Marcus acrescenta que desenvolveu o Família para que não se fundisse ao corpo de seres superiores como Veltal, evitando que ele o usasse para derrotar Marcus. Veltal tenta lutar de novo, mas Marcus desativa um feitiço com Spellbreaker e explica que a velocidade de processamento mágico do Família é maior que a dele, tornando-o lento para o mundo atual. Veltal pergunta por que ele faz isso, e Marcus, irritado, grita que sempre odiou Veltal por ser arrogante e ganancioso e só jurou lealdade para se proteger. Ele então se despede grosseiramente, lançando várias magias de espada de sangue que empurram Veltal para fora da torre. Depois de cair no chão, Veltal corre para um beco escuro para se recuperar, sai cambaleando para a rua e esbarra em um bando de capangas. Xinga eles, mas apanha feio e fica desacordado em um monte de sacos de lixo, onde Machina o encontra e tenta acordá-lo desesperada. Depois de voltar ao normal, pega um trem para a casa dela, onde ela pede desculpas por não ter contado sobre a traição de Marcus, que causou essa humilhação. Veltal a consola dizendo que se soubesse, teria ainda mais vontade de ir ver com os próprios olhos. Quando chegam na casa dela, Veltal acha que está zoando, porque é só um quartinho, mas ela explica que hoje em dia é preciso vender um rim até para comprar uma skin no Fortnite. Veltal percebe todas as dificuldades que Machina enfrentou depois da sua morte e a abraça em agradecimento pela lealdade, fazendo-la chorar de felicidade. Naquela noite, Machina sonha com o dia em que quase foi morta por uma multidão de humanos. Eles a culpavam por todos os problemas e a amarraram para jogar numa cova de lava. Ela aceitou seu fim enquanto caía, mas de repente uma esfera negra a envolveu e parou a queda. A levou de volta ao topo do penhasco e se transformou na verdadeira forma de Veltal. Foi o momento em que ela conheceu o Senhor Demônio Veltal, que a convidou para seu lado. De manhã, ela acorda Veltal com um café da manhã enorme, com pratos que ele nunca viu. Ele come tudo e diz que a comida está deliciosa, fazendo ela corar. Enquanto tomam chá, ele pergunta se ela sabe onde estão outros imortais, e ela responde que muitos escaparam durante a caçada, mas não sabe exatamente onde. Veltal pergunta se a caçada ainda continua, e ela diz que acabou há décadas e a opinião pública melhorou, mas isso só ajudou Marcus, o cérebro por trás do movimento. Quando as coisas acalmaram, ela foi ver seus aliados próximos, Ornard e Palmlock, mas a casa deles já estava destruída, e só restava um bilhete com as palavras Forno Imortal. Naquele momento, Veltal tenta pegar a xícara de chá, mas a deixa cair de dor. Ele explica que ainda não se recuperou totalmente dos ferimentos da noite anterior, e que o feitiço para limpar as nuvens teria funcionado se ele tivesse sua força de antes, provando que tudo enfraqueceu muito. Ele percebe que é porque a principal fonte do seu poder, a fé das pessoas no seu nome, diminuiu muito nesta era. Machina se preocupa que, se continuar assim, ele será esquecido, mas Veltal fica calmo e decide que precisa recuperar sua fé. Ele acha melhor sair e explorar o novo mundo do que ficar apodrecendo na cama, então Machina sugere que façam compras. Primeiro vão comprar roupas novas para ele e ela o leva a uma salinha com uma plataforma no meio. Faz ele subir para escanear o corpo em 3D, pedindo desculpas por não fazer roupas de alta qualidade. Mas Veltal desconfiante que é tão gato que nem precisa de roupa, ideia que ela corta na hora. Depois do escaneamento, ela pergunta se ele tem preferência de estilo, mas fica claro que ele não tem roupas. Então ela pede para Alec, novo amigo do chat, escolher a melhor opção de roupa básica para o dia a dia. Quando o traje fica pronto, Machina acha horrível, mas Veltal vira fã número 1 e implora pelo agasalho feio. Depois de pegar as coisas, Machina sai da loja, mas Veltal lembra ela de pagar com moedas. Ela explica que pagou digitalmente, o que passa batido pelo Veltal Boomer. Enquanto comem, Veltal quer saber mais sobre o gadget família de Marcus, dizendo que está impressionado com as habilidades. Ela explica que, embora seja para magia, a maioria usa para coletar informações, fazer compras e provocar no Twitter sem precisar segurar nada. Veltal pergunta se incomoda ter o aparelho implantado na nuca, e ela admite que no começo foi meio desconfortável, mas é difícil viver sem ele hoje em dia. Por fim, ela ressalta que ter um não significa que a vida fica automaticamente melhor. Quando voltam, Veltal lembra do estado em que Machina vive e diz que vai procurar um emprego.
Machina se desespera, mas ele fala calmo que os tempos mudaram, e ele não é mais o Senhor Demônio onisciente de antes, então precisa seguir em frente e fazer o que for preciso. Ela tenta convencê-lo dizendo que vai trabalhar ainda mais, mas ele diz que seria injusto ele ficar de bobeira em casa enquanto ela rala para garantir comida, roupa e teto. Ele então diz que ainda não desistiu de dominar o mundo, e que se ela quiser e tiver paciência, vai conseguir junto com ela um dia. Sentindo uma nova esperança pela primeira vez em séculos, Machina se ajoelha e jura lealdade para servi-lo novamente. Mais tarde, Veltal se prepara para procurar emprego, mas por mais que tente, Machina insiste em acompanhá-lo. Finalmente, ele a convence a relaxar dizendo que, se não conseguir trabalho por azar, ela será sua sugar mommy. Ao ouvir isso, ela recua e lhe dá um celular para contato e pagar comida. Logo depois de começar a busca, ele se senta derrotado, percebendo que não sabe que tipo de trabalho existe nem como se candidatar. Ele pensa em ligar para Machina, mas o orgulho é maior. Nesse momento, o cheiro tentador de um ramen de uma loja próxima chega até ele, fazendo seu estômago roncar. Isso mostra o quão fraco ele está, já que não sentia fome há 1000 anos. Depois vê um mendigo pedindo trocado e lê sua placa dizendo que perdeu a perna na guerra. Isso faz perceber que pelo menos tem a sorte de poder trabalhar fisicamente. Então levanta e grita no meio da rua que precisa de emprego porque está quebrado. Ele grita honestamente que não tem nenhuma habilidade, mas está disposto a fazer qualquer coisa. Um homem irritado aparece atrás dele e diz para procurar na guilda comercial. Pergunta se Veltal tem identidade de cidadão, mas ao ver sua cara de confuso, percebe que ele é imigrante ilegal. Diz para ele sair, pois pode causar problemas no território dele. Antes de ir, entrega um formulário de currículo e explica que ele deve escrever sua experiência e entregar na guilda, mas não garante emprego. Depois de dar as direções, aconselha a não se candidatar a nenhuma empresa ligada à AMI, especialmente as de construção, porque nunca ouviu coisa boa sobre elas. Veltal agradece e vai para a guilda. Lá, apresenta orgulhoso seu currículo a um velho atendente, que lê confuso as habilidades estranhas que Veltal escreveu, como mestre em estratégia militar, arquiteto de masmorras e ditador malvado. Veltal fala que venceu uma guerra sozinho, mas o velho parece nunca ter ouvido falar. O homem questiona se ele errou ao dizer que seu último cargo foi há 500 anos, mas Veltal insiste. Já cansado, Baldi informa que não há trabalho para ele, considerando seu currículo lixo em entrevista, e porque a empresa não contrata quem não tem família. Veltal volta para casa com a confiança destruída e pede validação à Machina que dá feliz. Ele pergunta se há alguém no mundo atual que possa dar conselhos, e ela diz que tem um amigo. A pedido de Veltal, ela convida o amigo para almoçar, quando chega é a hacker Aether de antes. Ela se apresenta como Taka e conta que conheceu Machina numa página de fãs do Senhor Demônio. Percebendo o olhar mortal de Machina, ela logo se cala. Veltal nota que Taka tem uma família diferente da de Machina e toca nela. Machina explica que ele tem o poder dos Olhos do Sábio, que permite sentir o fluxo de mana e entender a natureza de qualquer coisa que toque. Admite que entende a maior parte do funcionamento das famílias, mas ainda tem muito a aprender. Então Machina vai direto ao ponto e explica a situação de emprego de Veltal. Ao ouvir que ele não tem família, mas quer um trabalho que o faça famoso, Taka sugere ser streamer na Twitch. Veltal fica curioso, e Taka explica que ele só precisa mostrar o rosto na tela, jogar, fazer qualquer coisa que entretenha o público e torcer para receber doações. Diz que, se fizer sucesso, pode virar celebridade rapidinho. Veltal não tem certeza se consegue, mas Taka garante que vai dar certo. Ela se oferece para emprestar seu equipamento antigo para ele começar. Mas Machina recusa firme. Ela é contra o Senhor Demônio pegar um trabalho instável e arriscado, porque ele merece uma renda estável e boa. Taka manda ela parar de ser tão careta. Diz que Veltal tem um rosto ótimo, voz atraente e carisma, então as pessoas vão se interessar naturalmente. Machina não pode negar isso. Taka ainda diz que ser artista é um trabalho legítimo e que ela não deveria julgar streamers. No fim, a decisão fica com Veltal, que admite não ter escolha e decide confiar em Taka. Mais tarde, enquanto Machina toma banho, Veltal navega na internet e percebe que é uma quantidade enorme e incontrolável de informações compartilhadas em alta velocidade. Isso facilitou a vida das pessoas, mas tem um lado sombrio. Elas ficam dependentes da internet, que engole sua individualidade e entusiasmo pela vida real. Isso as leva ao desespero e aos pecados, que é o território de Veltal. Enquanto pensa nisso, Machina sai do banho, sem nenhuma toalha, e bebe suco na frente dele. Ao perceber que deu uma visão frontal completa, ela se veste e pede desculpas pela falta de jeito. Veltal diz que não se importa, porque ela estava ótima sem roupa, embora o narcisista nele ache que ela não estava tão boa quanto ele. Logo, Taka chega com seu equipamento antigo de jogos, e Machina ainda está insegura sobre deixar Veltal fazer streaming. Taka diz que sabe como divulgar ele direitinho e monta o setup. Entrega um controle para Veltal e vai ensinar a usar, mas ele usa os Olhos do Sábio para aprender na hora. Taka fica impressionada, e quando ele escolhe Dark Souls 3 como o primeiro jogo, acha que ele vai passar fácil por causa dos olhos. Mas minha avó cega de 90 anos joga melhor, porque ele morre no tutorial toda vez.
Ele diz que ainda não está acostumado com o controle, e Taka chama isso de desculpa. Machina fica preocupada que o plano vai dar errado, mas Taka vê uma chance. Ela quer usar o carisma e a aparência de Veltal junto com seu jogo ruim para atrair público, porque quando as streamers fazem isso, sempre funciona. Depois, Taka diz que precisam bolar uma introdução para prender os espectadores de primeira. Machina sugere que ele recite uma declaração de guerra, e Veltal gosta da ideia. Ele recita uma declaração de guerra contra os humanos mortais, e Machina gosta, mas Taka acha que não é chamativo o bastante. Ela diz que vão pensar nisso depois, e primeiro ele precisa aprender o básico do streaming. Diz pra Veltal transmitir todo dia, mesmo que ninguém assista. Pode falar qualquer coisa aleatória se não tiver assunto do jogo. Também avisa para não usar comentários racistas ou sexuais, porque vai dar problema, e falar a palavra com N pode levar a banimento vitalício. O próximo conselho é para Machina nunca aparecer na câmera, nem por acidente, e ficar totalmente quieta enquanto Veltal transmite. Por fim, Taka decide chamar alguns amigos e streamers influentes para divulgar Veltal, e a tática funciona. Milhares começam a assistir nos primeiros dias, e os comentários estão cheios de críticas dizendo que ele é ruim. Veltal entra na brincadeira, dizendo que eles têm razão e não se importa com as críticas duras. Tenta responder todos, e logo alcança 500 mil de espectadores. Ele mostra suas emoções na live, envolvendo mais o público. Taka pergunta por que ele não denuncia os comentários negativos, e ele responde que tanto o negativo quanto o positivo dão energia. Além disso, quer que todos continuem assistindo, e banir alguém não ajuda nisso. Continua transmitindo e vivendo tranquilo com Machina, e logo passa de 1 milhão de inscritos. Também criou uma introdução legal, que faz ele parecer um tiozão tentando falar gírias da galera jovem. Hoje é uma live especial, porque ele finalmente zerou o jogo depois de meses, e os espectadores o parabenizam. Veltal agradece, dizendo que era inevitável vencer, afinal ele é o Senhor Demônio. Com isso, encerra a transmissão e Machina vai cumprimentá-lo. Veltal sai para resolver umas coisas, mas para seu choque, encontra o herói Granha na favela. Não acredita que seu maior rival também está na pior e se aproxima. Leva ele para uma loja de noodles, e Granha só pensa no passado, quando colhia ervas para a irmã e um dos 6 pares de Veltal queimou sua vila. Ele é tirado dos pensamentos por Veltal, dizendo que aquela é a melhor loja da região. Granha não responde, e o clima fica estranho. Felizmente, o pedido chega rápido, e Granha diz que acha estranho comer com o cara que matou sua família e muitos amigos. Veltal responde que mesmo Granha matou milhares dos seus, mas não sente rancor agora. Diz que o conflito deles deveria ficar no passado e faz a pergunta mais importante: por que Granha ainda está vivo? Quer saber se ele virou um demônio imortal também, mas Granha diz que não. Depois da guerra foi abençoado pela deusa Meldia, que lhe deu juventude eterna. Não pode morrer de velho, mas não é imortal. Conta que, depois da Guerra dos Imortais, houve outra guerra entre humanos, e ele foi chamado para lutar e matar quem jurou proteger. Granha diz que se sentiu um palhaço, mas os piores dias vieram depois. Quando a paz voltou e não precisaram mais dele, virou alvo. Ele diz que matou muita gente, humanos e imortais. Declara que o mundo não precisa mais de heróis nem de senhores demônios. Pergunta a Veltal por que ele quer dominar o mundo. Veltal responde que quer fazer do mundo um lugar pacífico, o que surpreende Granha. Explica que, com algumas exceções, todos os imortais já foram humanos comuns que conseguiram imortalidade de várias formas. Diz que, apesar de iguais no fundo, humanos odiavam imortais e imortais os viam como inferiores. Isso causou conflito, e Veltal planejava acabar com isso fazendo todos iguais sob seu comando. Granha diz que Spies nunca viria assim, mas Veltal sugere que concordem em discordar. Granha sai de repente, agradecendo a comida grátis. Depois Veltal volta para casa, mas no caminho vê um ogro ameaçando Taka por extorsão. Quando ela o chama de cabeça de vento, ele fica furioso e tenta socar, mas Veltal o impede. O ogro reconhece Veltal como o cara que bateu nele meses atrás e pergunta se veio para mais. Taka se preocupa com Veltal, mas ele diz que está mais forte graças ao 1 milhão de inscritos e só quer testar seu poder. O ogro soca, Veltal bloqueia fácil, e o ogro solta um ataque de vento poderoso. O vento esmaga o braço de Veltal, que regenera na hora e nocauteia o ogro com um estalo de dedos. Taka agradece e conta que o cara era seu segurança, mas pedia aumento sem motivo. Veltal pede desculpas por derrubá-lo, e Taka pede que ele vire seu segurança. Eles vão a um galpão, onde Taka explica que tem uma missão para roubar algo e Veltal deve protegê-la. Ela começa a hackear o sistema, mas Veltal não tem paciência e parte para o prédio, chutando portas e nocauteando guardas. Entra no galpão onde chefes da máfia fazem um acordo secreto e Taka fica impressionada com a coragem dele. Enquanto os mafiosos se questionam sobre o intruso, Veltal vê um cubo pequeno na mesa. Ele contata Taka por telepatia e pergunta se é o que ela quer roubar. Taka confirma e pergunta quando e como ele conseguiu um familiar para se comunicar assim. Ele diz que não precisa, pois copia as funções com suas habilidades. Os mafiosos param de se culpar e decidem perguntar quem ele é. Veltal recita sua apresentação cringe das lives, mas os mafiosos não entendem. Ele fica meio decepcionado, achando que seria mais popular e pensa que precisa se esforçar mais.
Um dos bandidos saca uma arma, mas Veltal usa magia para endurecer o corpo e desvia todas as balas. Corre com velocidade incrível. O Homem-Raposa tenta atirar de novo, mas Veltal é rápido demais para mirar e o nocauteia. Ataca os dois restantes, e Taka ajuda hackeando a visão do que está armado, fazendo ele atirar no comparsa em vez de Veltal. Quando ele cai, Veltal avisa Taka, que fica impressionada por ele ter derrubado os chefes da máfia sozinho. Ela está prestes a chegar no local para pegar a caixa, mas Veltal sente perigo e manda ela ficar escondida. De repente, alguém coberto por uma capa de invisibilidade aparece e ataca Veltal sem aviso. Por sorte, ele localiza o inimigo invisível com seu fluxo de éter e dispara para arrancar a capa. O inimigo joga a capa danificada fora, revelando uma enorme armadura mecha. Veltal fica impressionado, mas Taka reconhece como um equipamento Magino de quarta geração, algo que a máfia não deveria ter acesso. Ela diz para Veltal fugir, porque ele não vai conseguir vencer o Mecha, mas ele aceita o desafio e começa a atirar. O Mecha saca uma arma da armadura e começa a disparar, mas Veltal desvia de todos os tiros. Ele então pula em direção ao Mecha, dando uma chance clara para ser atingido no ar, mas o Mecha erra todos os disparos. Veltal usa um ataque de magia negra para explodir o Mecha, mas não é suficiente para derrubá-lo. Ele quer testar seus limites e invoca sua espada. O Mecha responde transformando a arma em espada e libera uma enorme onda de calor. Veltal avança, e o choque deles é tão forte que rasga o chão. Eles trocam golpes, até que o Mecha concentra toda sua força na espada, cortando o braço e depois a cabeça de Veltal. O piloto do Mecha avisa a base que eliminou o inimigo, mas a cabeça cortada de Veltal diz Psique. Ele rapidamente se repara e diz ao Mecha que lutou bem, mas a falta de experiência ficou clara. Para recompensar a boa luta, Veltal decide invocar sua arma verdadeira, uma espada negra capaz de matar até deuses. O piloto do Mecha agora está apavorado, e Veltal acaba rápido com ele, cortando seus membros para inutilizá-lo. Depois planeja interrogar o piloto, mas em vez de ser capturado, ele decide fazer um auto-checkout para o além. Logo, Taka chega correndo e diz que quase morreu de susto ao ver a cabeça dele ser cortada, mas ele diz que não foi nada demais. Ela então encontra o logo de Igami no Mecha e percebe que o caso está mais sombrio e perigoso do que imaginava. Veltal pergunta sobre o cubo, e ela explica que é um dispositivo de armazenamento de dados, e o cliente quer as informações dentro dele. Ela diz que dar uma olhada rápida não vai fazer mal a ninguém, e destrava o cubo revelando uma lista. Veltal reconhece todos os nomes como seus subordinados, todos imortais, mas felizmente o nome de Machina não está lá. Taka decide ligar para o cliente para entender o significado da lista, mas ele não atende, então ela resolve visitá-lo. Eles vão até o prédio do cliente e Taka hackeia o sistema de segurança para entrar. Eles entram no elevador, e Veltal pede para apertar os botões porque gosta disso. Ela manda ele arrumar um hobby melhor e explica que precisam passar por andares em sequência antes de chegar ao 13º, onde o cliente mora, porque ele é meio paranoico. Ao chegarem no 13º andar, Taka pede para Veltal esperar enquanto o cliente sai, pois ele armou várias armadilhas. Mas Veltal percebe que todas foram desarmadas e caminha confiante até o apartamento. Taka toca a campainha, mas ninguém atende, e Veltal percebe que a porta está destrancada. Eles entram no apartamento e Taka procura o cliente, mas para seu horror, ele já está morto. Veltal o observa e reconhece o mesmo mendigo que conheceu quando procurava emprego. Taka diz que ele costumava se disfarçar de morador de rua para coletar informações. Veltal examina as feridas e percebe que ele foi morto há cerca de uma semana. As marcas mostram que não foi crime passional, mas assassinato frio. Ele acredita que alguém contratou um assassino para eliminá-lo e também destruir sua família. Taka acha que o objetivo do assassino era destruir as informações da família, e começa a temer que isso tenha relação com o trabalho que ela aceitou. Veltal pensa que a lista é a única pista, mas Taka acredita que há outra forma. Ela mexe na mesa e encontra um laptop numa gaveta escondida. Para surpresa dela, não precisa de senha para abrir, mas os arquivos estão todos corrompidos. Veltal percebe um padrão na organização dos arquivos, e ao contar para Taka, ela rapidamente decifra o truque. Ela quebra a proteção facilmente e encontra um vídeo chamado A Fornalha Imortal. Ela o reproduz e o cliente diz que quem assiste já está morto. Ele fala sobre como a prosperidade da cidade se baseia num grande mal. O problema está no reator de éter que alimenta Shinjuku. Os reatores captam energia das linhas de éter na Terra e convertem em eletricidade e dados, mas precisam estar sobre pelo menos 10 linhas para funcionar. Em Shinjuku só há 2, e o resto da energia vem consumindo almas de imortais com magia negra e rituais proibidos. O codinome do projeto secreto é Fornalha Imortal, criado pela empresa Ilomi. O homem diz que os Jihime tratam os imortais como combustível, chamando-os de lenha. Segundo ele, o primeiro imortal queimado foi Shenou, um dos 6 pares sombrios do Senhor Demônio. Depois, muitos outros foram queimados, e a caça aos imortais era só uma fachada da Ilomi para capturá-los. O cliente diz que investigava isso, mas M descobriu e mandou assassinos atrás dele antes. Por isso ele resolveu se esconder, mas ainda conseguiu informações sobre chefes da máfia vendendo uma lista de imortais para M, para usá-los como nova lenha. Por isso mandou Taka buscar a lista.
O homem sabe que, se a fornalha imortal for desligada, a cidade inteira para, mas acredita que é o certo a fazer. Porém, não tem esperança de que alguém consiga impedir essa atrocidade e salvar os imortais. Acredita que só o Rei dos Imortais poderia, mas não sabe se ele ainda existe. Taka treme de raiva quando o vídeo acaba, mas Veltal está calmo. Ele pede para ela dar espaço e deixar ele assumir o caso, porque ela pode morrer antes de fazer algo, igual ao cliente. Veltal diz que é problema dos imortais, e como rei deles, é seu dever resolver. Taka aceita, e Veltal decide contar para Mishina sobre a fornalha imortal. Ele tenta contato telepático, mas para seu choque, ela não responde, e ele fica preocupado que ela também esteja em perigo. Enquanto isso, um drone espia o apartamento de Machina, que está segura, sem saber do perigo que se aproxima. Enquanto pensa no que cozinhar, alguém toca a campainha, e ela vai ver quem é. Ao abrir, vê o rosto feio de Marcus e imediatamente o ataca com seu feitiço mais poderoso, jogando para fora de casa. Marcus nem se arranha e diz que essa não é forma de receber um velho amigo. Ela sai vestida com sua armadura demoníaca e manda Marcus parar de bancar o bobo, porque sabe que ele veio para destruí-la. Ela desativa sua família e fica offline antes de atacar Marcus. Invoca um feitiço aos pés dele, liberando uma explosão poderosa, mas ele simplesmente pula e invoca espadas de sangue para atacar. Machina contra-ataca com flechas mágicas e os ataques se anulam. Marcus diz que parecem estar empatados quando Machina pula na nuvem, agarra a mão dele, planta um feitiço no pulso e o detona, fazendo o braço voar. Mas ele regenera quase instantaneamente e invoca uma forma avançada das espadas de sangue. Chove espada sobre Machina, que se protege com uma barreira mágica. Marcus tem mais truques e faz todas as espadas explodirem com um estalar de dedos. A explosão atinge toda a área, mas Machina sai ilesa. Ela lamenta não ter feito seguro contra incêndio e diz que vai mandar a conta para Amy. Uma voz manda ela enviar direto para o endereço do CO, e então a secretária de Marcus sai da fumaça para atacar Machina. Por sorte, Machina usa um feitiço de ilusão para desviar da espada, porque sempre soube que o covarde Marcus não viria sozinho. Ela está prestes a mandar a secretária para o Oblívio, quando Marcus usa a habilidade especial da família dele e interrompe o feitiço. Machina fica confusa, e a secretária aproveita para esfaqueá-la pelas costas, imobilizando-a no chão. Machina perde as forças e não consegue se mexer, enquanto Marcus elogia a secretária pelo trabalho. Ela reclama que ele brinca demais e não desligou a família de Machina antes, e ele responde que não podia perder essa chance. Ele se vira para Machina, que o xinga, mas o pervertido feio até sorri. Ela pergunta o que ele fez, e ele responde que simplesmente desligou a família dela para deixá-la indefesa. Machina não acredita, porque sua família é independente e estava offline, então não poderia ter sido hackeada. Marcus diz que para outros seria impossível, mas ele é o inventor da família. Conta sobre o experimento da empresa para criar uma família avançada, e usou um protótipo para forçar o desligamento da dela. Ele declara alto que é invencível com o poder da tecnologia. E Machina pergunta por que está fazendo isso. Ele diz que quer ser o verdadeiro Senhor Demônio, mas conquistar pelo poder bruto é muito bárbaro. Só precisa controlar totalmente a informação e a tecnologia, e o mundo estará em suas mãos. Ele pisa em Machina dizendo que será o Senhor Demônio perfeito, mais forte que Veltal, e ela só poderá chorar enquanto leva para a fornalha imortal. Logo, Veltal e Taka chegam, mas só encontram os restos queimados do prédio. A única coisa que sobreviveu foi um controle de PS4, que lembra Veltal dos momentos com Machina. Taka o tira do transe e diz que precisam achar Machina antes que algo pior aconteça. Veltal não sabe como, e Taka pede para deixar com ela. Aponta para um drone e diz que vão usar ele para encontrar Machina. Explica que há muitos drones de entrega na cidade e pode hackear para ver as imagens gravadas. Ela começa a invadir os servidores da empresa de drones e encontra imagens da explosão causada por ataques mágicos. Veltal já desconfiava disso, e Taka acha uma foto de Marcus indo até a porta de Machina, e a secretária escondida no andar de baixo. Taka manda para ele um slideshow mostrando o que aconteceu, e as últimas imagens mostram Marcus e a secretária levando Machina para a parte proibida do reator de éter. Veltal fica furioso e agradece a ajuda de Taka enquanto parte para o reator. Ela o para, dizendo que será perigoso, pois muitos soldados mecha protegem o local. Ela diz que se Veltal tivesse um reforço seria mais fácil, e ele lembra de alguém que pode dar a força que precisa. Vai correndo encontrar o herói Graham, que não quer mais falar com ele. Mas Veltal engole o orgulho e se ajoelha, implorando por ajuda. Graham fica surpreso, ouve a história toda e Veltal pede ajuda de novo, mas Graham começa a contar os pecados dele. Diz que Veltal e seu exército imortal fizeram guerra por onde passaram, matando milhões, e agora ele se humilha diante do inimigo. Graham pergunta se ele acha que isso basta para merecer ajuda depois de tudo, e Veltal apenas range os dentes. Graham pergunta se ele está disposto a desligar a fornalha e destruir a paz da cidade só para salvar uma mulher, e Veltal se levanta dizendo que só fracos escolhem isso.
Declara que vai salvar Machina e depois resolver os problemas da cidade, porque um dia será seu território como Senhor Demônio. Suas palavras emocionam Graham, que se levanta e diz que achava que tinha desistido de ser herói há muito tempo, mas ainda há uma faísca dentro dele. Ele desce as escadas, dizendo que não ajuda Veltal, mas uma mulher sequestrada, porque é isso que um herói faz. Pega a mão de Veltal e diz que não acredita que chegou o dia em que herói e Senhor Demônio trabalham juntos. Logo chegam numa parte comum da cidade, porque segundo os dados de Taka, há um atalho ali para a fornalha. Ela abre a porta, mas encontra um caminho parecido com uma masmorra, e passar por ele vai levar muito tempo. Taka não tem os detalhes da masmorra, e Veltal só entende de criar masmorras. Mas Graham já conquistou milhares delas e usa a habilidade Mapeamento Automático para escanear tudo com magia e criar um minimapa na hora. Ele conta para o surpreso Veltal que esse é um feitiço original, porque ele cansou de explorar masmorras quando era aventureiro. Isso irrita Veltal, que pergunta como ele pode fazer isso e desmerecer o trabalho duro do criador de masmorras. Eles começam uma discussão acalorada e Taka, cansada da conversa inútil, grita para eles calarem a boca e focarem em encontrar Machina primeiro. Enfim, a habilidade de mapeamento automático de Graham termina logo, criando um mapa detalhado da masmorra. Ele não vê armadilhas nem inimigos no caminho, então diz a Veltal que vão pelo caminho mais curto. Enquanto isso, Taka está ocupada com outro projeto ligado às informações que acharam na casa do cliente dela. Ela está nervosa, achando que não vai conseguir terminar antes de Veltal achar Machina. Pede para ele ganhar tempo, mas ele diz que confia totalmente nela para conseguir dentro do prazo. Logo, Veltal e Graham pegam um elevador para chegar à Fornalha Imortal, e por causa da mudança na densidade do éter, o sinal com Taka cai. Aproveitando a chance, Graham decide ter uma conversa sincera com seu velho inimigo. Ele comenta que Veltal ficou mais forte, e Veltal responde perguntando quando ele aprendeu a ser sarcástico, já que está no seu ponto mais fraco agora. Graham diz que fala da força de caráter, porque uma pessoa fraca nunca se curvaria para salvar seus subordinados. Ele acredita que Veltal mudou muito desde a última batalha deles, e essa mudança é boa. Logo, o elevador para no destino final, e ao entrarem na fornalha, encontram a secretária do Marcos esperando. Enquanto isso, Machina está na sala da fornalha, com as mãos amarradas, e Marcos na frente dela pergunta por que está tão chateada se acabou de encontrar uma velha amiga. Machina o xinga, dizendo que um traidor como ele não tem direito de chamá-la de amiga. Marcos ignora e diz que, quando Veltal ressuscitou, mandou seus homens vasculharem informações e ficou surpreso ao ver que Machina também estava viva. Ele conta que ela está diante da Fornalha Imortal, que usa magia ritual para transformar as almas dos imortais em éter, abastecendo o reator que move a cidade inteira. Machina demora para processar o que ouviu, e então sua raiva explode. O cabelo dela fica vermelho enquanto libera uma enorme quantidade de magia, mesmo amarrada, mas Marcos bloqueia tudo com uma barreira. Ele explica que imortais não morrem, mesmo que o corpo seja destruído, mas essa máquina destrói a alma deles. Ou seja, quem for jogado nela morre de vez. Ele revela que o primeiro imortal que jogou na fornalha foi Xenol, um dos 6 pares sombrios. Machina fica horrorizada e furiosa, jurando matar Marcos a qualquer custo, mas ele diz que ela nem vai ter chance, porque será usada como lenha para a prosperidade da cidade. Na entrada, a secretária Kino segura Veltal e Graham. Ela comenta que nunca imaginou que o Senhor dos Demônios realmente viria aqui. E o mais surpreendente é que ele trouxe o herói como parceiro. Graham manda Veltal ir na frente porque ele vai segurar Kino, já que mesmo fora de forma, pode facilmente lidar com uma mulher que deveria estar na cozinha, não empunhando espada. Veltal chama esse idiota misógino para não se achar demais, porque Kino pode estar no nível de Xenon na esgrima. E Graham responde confiante que nesse caso, vai ser moleza enquanto saca sua espada enferrujada. Kino se ofende, e Graham diz que humilhou Xenol num duelo de espadas, então ela também não deve ser difícil de vencer. Kino responde só com um ok boomer e rapidamente se posiciona atrás de Graham, sacando a espada e atacando. Graham bloqueia e Veltal aproveita para entrar correndo. Kino tenta segui-lo, mas Graham aparece na frente e a empurra com a espada. Veltal pede para ele não morrer nessa luta enquanto pula do penhasco. Kino diz que a era dele já passou faz tempo, e que vai torná-lo coisa do passado também. De repente, ela ativa um feitiço parecido com a expansão de domínio, e enquanto Graham é cegado pela luz, Kino ataca, jogando-o contra a parede. Ele não se machuca e percebe que Kino está usando uma armadura branca estilosa. Graham entende que é uma armadura Magino, e Kino confirma, dizendo que é a nova geração que a empresa dela está desenvolvendo. Além de ser menor e mais leve que a geração anterior, é mais poderosa e eficiente também. Graham já está cansado do discurso de vendas dela, mas percebe que suas mãos tremem depois do golpe de Kino. Ela avança e começa a empurrá-lo para fora do prédio, dizendo para ele se sentir honrado, porque vai virar dado de teste para a próxima geração de armaduras mecha. Graham manda ela parar de tagarelar, porque nunca pediu uma descrição completa do produto, que o afasta com um golpe, dizendo que tudo nele, das armas à família, está ultrapassado, enquanto ela tem a tecnologia mais avançada. Graham diz para ela falar depois de vencer,
e Kino aparece atrás dele, desembainhando a espada para soltar um ataque de relâmpago branco que ele bloqueia. Ele percebe um padrão, ela embainha a espada e o relâmpago some. Quando saca de novo, o relâmpago volta, e dessa vez ele bloqueia fácil. Ele comenta que a tecnologia evoluiu muito desde a última vez que lutou, mas não o suficiente para derrotá-lo. Ele chuta Kino para longe e observa que ela precisa embainhar a espada entre os ataques para ativar o poder. Ela elogia a observação dele, mas diz que ser tão afiado quanto Sherlock Holmes não vai adiantar. Embainha a espada de novo, dizendo que mesmo sabendo o segredo, ele não vai conseguir vencê-la. Avança e Graham recua bloqueando os ataques. Kino muda a estratégia e ataca pelas costas, mas ele defende também. Quando a espada dela bate no chão, ele pisa para parar o ataque. Logo depois, usa a magia da terra para lançar espinhos de pedra, mas ela corta tudo e diz que isso não adianta contra ela. Graham usa magia de gelo para congelá-la, mas Kino derrete facilmente. Ela diz que todos os ataques dele são inúteis, mas ele pula e ataca com a espada com força total. Kino bloqueia, mas ele acerta uma bola de fogo de perto, jogando-a para longe. Apesar do golpe forte, Kino e a armadura continuam intactas, mas o orgulho dela não. Graham piora dizendo que a tática que usou foi criada há 500 anos e ainda funciona, mesmo ela se achando moderna e avançada. Kino fica furiosa e avança loucamente, e dessa vez Graham consegue acertá-la. Ela começa a carregar seu ataque mais poderoso para matá-lo, dizendo que a espada enferrujada dele não vai parar isso. Graham responde que a espada pode estar enferrujada, mas enquanto alguém precisar dele como herói, ela vai brilhar de novo. Ele chama a espada para despertar, e um a um selos mágicos se desfazem, revelando sua verdadeira forma dourada. Graham manda Kino ver o poder que derrotou até o Rei Demônio, e ela avança confiante que vai vencer. Graham ativa o poder dourado da espada e desfere um golpe poderoso. O lugar inteiro se enche de chamas douradas, e quando acaba, a espada perde o brilho e o poder. Kino está de joelhos na frente dele, e ele comenta que a armadura dela é incrível por aguentar um golpe seu. A armadura desaparece, e Kino segura o ombro machucado, perguntando por que perdeu. Ele senta na frente dela e diz para perguntar por que ele ganhou. Ela responde que é a mesma coisa, mas esse egoísta diz que venceu porque tem muito mais experiência. Ele diz que se sente bem fazendo algo heróico depois de tanto tempo, e Kino pergunta se ele não deveria descer para ajudar Veltal. Ele responde confiante que Veltal vai vencer sozinho, mas Kino diz que ele não pode derrotar Marcus. Ela afirma que Marcus é muito forte, e sem uma família, Veltal não tem chance, porque nem ela consegue lutar contra Marcus sem seu mecha. Graham ri disso e diz que Kino está subestimando o Senhor dos Demônios se acha que ele foi atrás de Marcus sem um plano. Ele lembra que provavelmente é o único vivo que viu a carta na manga de Veltal, e se Marcus ver, vai mijar nas calças e chorar feito criança. Kino não entende, mas Graham garante que Veltal vai ganhar. Ela não fica satisfeita e pergunta se ele não pretende matá-la. Graham diz que não precisa, porque ela não está em condições de lutar, e o trabalho dele era só deixar Veltal ir atrás da garota. De repente, alguém ataca de cima, mas Graham percebe a tempo e cria uma barreira mágica para proteger ele e Kino. Os mechas que atacam descem, e Kino fica chocada porque são da empresa dela. Graham entende que tentavam se livrar dos dois, e se levanta para lutar e salvar o dia mais uma vez. Enquanto isso, na sala da fornalha, Marcus está estrangulando Machina perto da fornalha. Ele diz que só precisa largá-la, e a fornalha fará o resto, transformando em energia para a cidade. Ele a solta na fornalha, e enquanto Machina cai, pensa em Veltal e como nunca disse que o ama. De repente, uma massa escura desce e a salva. Machina abre os olhos e está nos braços de Veltal, que diz que veio salvá-la. Ele a coloca num canto tranquilo e promete acabar logo para voltarem para casa. Ele se vira para Marcus, que diz que viu as lives dele e percebeu que os inscritos dão poder a Veltal. Veltal pergunta se ele tem justificativa para atacar Machina e outros imortais antes dela, e Marcus ignora, tratando as perguntas como piada. Veltal então pergunta se ele quer servir a ele de novo, mas Marcus recusa. Sem mais perguntas, Veltal saca sua espada negra para acabar com ele, mas Marcus invoca suas espadas de sangue e ataca primeiro. Veltal defende todas as espadas de sangue, mas Marcus as faz explodir. Ele avança e invoca outra espada para lutar corpo a corpo, e Veltal investe contra ele assim que a fumaça some. Ele tenta empurrar Marcus com força física aumentada por magia. Marcus percebe que Veltal usou o feitiço de fortalecimento antes, porque não pode ser cancelado pela família dele. Mesmo assim, Marcus é mais forte e força Veltal a se ajoelhar. Ele acelera e lança ataques rápidos, mas Veltal lê a trajetória e corta a espada dele. Veltal crava a espada no pescoço de Marcus. A cabeça dele explode e sangue jorra, mas logo se regenera. Marcus diz que foi boa ideia mirar na família dele, mas já esperava isso de longe. Ele diz que Veltal nunca vai derrotá-lo sem uma família, e usa magia para fazer o sangue explodir nas mãos de Veltal. Continua causando explosões até Veltal perder as duas mãos, e então lança uma explosão poderosa para derrubá-lo de vez. O Senhor dos Demônios cai de joelhos inconsciente, e Marcus diz que esperava sentir mais alegria ao derrotá-lo, mas não sente nada especial. Ele vai até Machina, que está sem palavras com a derrota de Veltal, mas de repente vê algo estranho. Marcus se vira para ver o que acontece e vê Veltal de pé,
com uma aura negra emanando do corpo. Marcus fica apavorado, e Veltal o elogia, dizendo que ele é a segunda pessoa na história a forçá-lo a usar esse poder proibido. Veltal pergunta pela última vez se ele quer voltar para o exército dele. Promete perdoar todos os crimes se ele aceitar servir, mas apesar do medo, Marcus acha que Veltal está blefando. Grita que a era de Veltal já passou, e que essa era é dele. Declara que será o único imortal do mundo e o verdadeiro rei demônio. Veltal tem a resposta e manda Marcus morrer com seu orgulho. Marcus tenta atacar com uma espada de sangue, mas a magia não se manifesta. Ele é empurrado enquanto Veltal libera ainda mais poder, rindo e dizendo que Marcus terá a honra de ver sua segunda forma, que só o herói Graham viu antes. De repente, enormes espinhos surgem nas costas dele, músculos começam a se formar ao redor, e ele se transforma num monstro gigante. Na cidade, Taka termina sua preparação para a missão de resgate da Machina. Ela cria uma barreira protetora ao redor e invade todas as telas da cidade, mostrando vídeos das lives do Veltal. A galera fica curiosa com o misterioso e bonito homem que está em todo lugar, e alguns o reconhecem como aquele gamer fracassado que se chama Senhor Demônio. Taka acha que seu trabalho acabou, porque no caminho de trem, Veltal deu a missão de aumentar a devoção do público por ele. Ela não entendeu direito, e ele disse para não pensar demais, só fazer a popularidade subir. Ela avisou que não seria fácil, mas ele mandou usar qualquer meio necessário. Ela perguntou se ele tinha certeza, e ele disse para fazer o que fosse preciso. Taka ficou animada, porque sempre quis poder fazer tudo sem se preocupar com a opinião dos outros. Ela escolheu espalhar o rosto do Veltal por toda a cidade, e acha que já fez o suficiente para descansar. Enquanto isso, as pessoas, sem escolha, começam a se interessar por ele, e seu poder cresce. No forno, Veltal finalmente sai do casulo escuro, na forma de um guerreiro dragonoide ameaçador. Marcus faz xixi nas calças ao ver isso e pergunta o que está acontecendo. Veltal pergunta se ele já pensou por que o castelo é subterrâneo e por que escolheu andar mais fundo para lutar contra Graham. Ele diz que foi para poder assumir essa forma e enfrentá-lo. Veltal explica que só consegue essa forma se tiver a fé dos seguidores e uma grande quantidade de éter denso extraído da terra. Ele diz a Marcus que ele vacilou ao não matá-lo no dia da ressurreição. Pede para que ele o tema mais, porque isso só aumenta sua força, e Marcus manda ele calar a boca. Diz que, independente da forma, Veltal perdeu para o herói há 500 anos e não vai ganhar agora. Invoca uma espada de sangue para atacar, mas os círculos mágicos somem antes de funcionar. Marcus entra em pânico, sem entender o que está acontecendo, e Veltal explica que é o mesmo truque que usa para cancelar magias alheias. Marcus percebe que Veltal está lançando magia pulando todas as etapas, o que o torna mais rápido que a família mágica mais avançada. Ele se recusa a acreditar, pois nunca ouviu falar nisso. Veltal diz que Marcus tem muito o que aprender. Na segunda forma, suas habilidades aumentam muito, e ele copiou e melhorou os poderes da família, podendo lançar magia só pensando. Veltal agradece a Marcus por ter desenvolvido a tecnologia até aqui, que ele usou como base para se aprimorar e alcançar o ápice de lançar magia sem etapas. Marcus não acredita e tenta invocar espadas de sangue para atacar de novo, mas não funciona. Além disso, Veltal desativa a família dele. Marcus xinga, mas Veltal provoca uma explosão na boca dele, corta com magia de vento, atinge com fogo e finalmente o congela no gelo. Depois, ataca com a espada, quebrando o gelo. Marcus cai no chão e se recupera, mas Veltal tem um castigo ainda pior. Usa magia para invocar marionetes assustadoras do chão que o cercam. Marcus pede para Veltal pará-las, mas ele ri, dizendo que não são marionetes, e sim uma ilusão que ele implantou na mente dele hackeando a família. Marcus não acredita que alguém possa invadir sua família avançada, e Veltal ri, dizendo que aprendeu esse truque com ataque. Marcus fica cada vez mais encurralado pelas ilusões e implora para Veltal parar. Promete lealdade e diz que vai servi-lo, mas Veltal responde que essa hora já passou. O esfaqueia, dizendo que já pediu 2 vezes e não haverá terceira. Leva Marcus até o forno, que entra em pânico e pergunta se vai virar lenha. Veltal confirma, dizendo que alimentar o forno vai manter a cidade funcionando um pouco mais, e ele pode usar esse tempo para pensar em novas soluções. Marcus, hipócrita, o acusa de crueldade, e Veltal lembra que ser cruel é parte do trabalho do Senhor Demônio. Marcus corta a mão na espada e joga o sangue em Veltal para explodir, mas o ataque surpresa não faz nada. Veltal o chama de perdedor patético, desliza ele pela espada e o joga no forno, onde Marcus se dissolve no líquido mágico e alimenta o fogo. Veltal volta à forma normal e pergunta à Machina se ela ficou com medo depois de ver sua segunda forma. Ela o elogia, dizendo que ele foi tão assustador quanto um senhor demônio deve ser. Agradece por salvá-la, e enquanto Veltal se aproxima, diz que só conseguiu porque foi ela. Ele finalmente entende por que ficou tão desesperado quando ela foi levada e começa a acariciar o rosto dela com delicadeza. Machina se emociona com o toque e o abraça forte. Veltal diz que a ama e Machina responde que também o ama. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever e assistir ao próximo vídeo que está na sua tela.